Bom, fiquei pensando muito, eu queria trazer isso, quando, Camila, você traz essa correlação com os traços autísticos, né? Então, tem muita correlação, pode potencializar alguns traços. Falamos por vezes, de estereotipias, ecolalias, questões sensoriais, comportamentos. O que tem mais frequente nas evidências que eles estão encontrando? Olha, potencializa muito estereotipia, por exemplo. Tem se falado bastante sobre isso, sono e potencializar os traços autísticos, deixá-los mais evidentes, mais barreiras você encontrará dentro desse percurso? Sim, é uma relação que existe de uma forma muito frequente. Então, quanto maior o grau, né, o nível de suporte, na verdade, mais dificuldades com o sono nós podemos ter. E aí, quanto mais dificuldades no sono, a gente pode ter mais as características mesmo, né, do autismo presentes no dia. Então, por isso que tem essa evidência de que quando a gente tem um sono de melhor qualidade, quantidade, quando a gente ajusta todo esse sono para o seu melhor potencial, nós temos uma diminuição dessas características, tá? E também tem alguns pontos que eu acho que é importante a gente trazer de evidência, assim, do que a evidência fala sobre essas dificuldades. Então, as que a gente encontra, assim, de referência, seria esse aumento da latência de sono, então esse tempo da demora para adormecer, realmente as evidências nos mostram isso. O tempo total de sono, tem uma evidência recente de 2021 que traz que são até uma redução de horas de sono de 56 minutos. Então, pensa, é quase 1 hora de diferença. Não. Então, se a gente pensar uma criança lá de 4 aninhos que tem ali um sono noturno, um desenvolvimento típico de 11, 12 horas de sono noturno, a criança autista ela pode ter 1 hora a menos e ela passa o dia bem. Então, a gente não pode colocar todo mundo dentro daquelas horas de recomendação de sono. Aquilo vai servir como um guia pra gente. E a gente vai vendo quanto mais a gente consegue, porque o sono noturno é o sono de ouro mesmo. Então, a gente vai tentar sempre o máximo que nós conseguirmos para aquele sono noturno de quantidade de horas e qualidade. Mas entender essa característica que eles podem ter quantidade de horas de sono, precisar de menos horas de sono, é um fator primordial para a gente levar em consideração. Então, temos esse aumento da latência de sono, temos horas diminuídas de sono, possivelmente, despertares noturnos mais frequentes, e temos também um despertar muito cedo pela manhã, que pode acontecer também. E isso pode ter relação com uma das causas, de uma das possíveis causas dessas dificuldades de sono, que tem essa ligação com o ciclo circadiano. Então, possivelmente, as crianças autistas teriam uma lesão na parte do cérebro onde faz essa regulação do ciclo circadiano, do relógio biológico. Então, essa questão melatonina, cortisol e tudo mais. Então, tudo isso pode estar relacionado também a esse despertar mais cedo pela manhã. E aí, se a gente entende que talvez esse seja talvez seja a necessidade de sono daquela criança, mas também esteja ligado com o seu cronotipo, talvez, por exemplo, de ser mais matutina, é importante que a gente cuide muito do horário que ela vai para o sono noturno. Porque se ela já acorda mais cedo pela manhã, se ela tende a despertar, por exemplo, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, e a gente colocar ela para dormir às 9 da noite, ela não vai ter a quantidade de horas de sono que ela precisa. E assim, existe um mito de que se tá acordando muito cedo, eu vou colocá-lo para dormir mais tarde, porque ele vai dormir até mais tarde de manhã. É cilada. É cilada. É inversamente proporcional isso, porque possivelmente teremos uma criança indo para o sono noturno mais cansada, mais exausta, e aí isso vai gerar, sim, um despertar mais cedo pela manhã. Então, as evidências nos trazem essas dificuldades de sono e batem justamente com o que a gente recebe de dificuldades das famílias no consultório. Então, são essas dificuldades. Demora muito para dormir, tem muitos despertares noturnos, acorda muito cedo pela manhã e dorme muito pouco à noite. Tem o tempo reduzido. E quando a gente fala no tempo, a gente fala da eficiência do sono. Então, a eficiência é o tempo que, de fato, aquela criança ficou, ou que nós ficamos dormindo. E não o tempo, eu deitei às 8 horas da noite, a criança deitou às 8 horas da noite e acordou às 8 horas da manhã. Teve 12 horas de sono. Mas essa... 12?
É, né? 8 sim. Dá um... Então, assim, teve esse tempo total de sono. Mas esse é um tempo total. Mas se ela teve despertares, quando a gente fala em eficiência de sono, a gente desconta esse tempo, para saber exatamente quantas horas de sono ela teve. E assim, polissonografia pode ajudar, mas não é algo que a gente indica com rotina, ou de rotina que os médicos prescrevem e tal. Porque a polissonografia descreveria ali, nos daria um aspecto melhor de tempo de sono, de quanto tempo passou por cada fase, estágio de sono. Mas, assim, como é um pouco estressor, né, passar por esse exame, fazer isso, a observação, né, o diário de sono, tudo isso já nos dá uma base legal.